Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Como que você descobre se você está diante de um rompimento ou de uma captura de liquidez? Para quem não sabe, captura de liquidez é um falso rompimento. Então a gente vê frequentemente o mercado fazendo esses movimentos que são micro manipulações. Ele finge que vai romper uma região e retorna. Ele finge que rompe uma resistência bem definida e retorna. Ele finge que rompe um suporte bem desenvolvido e retorna. Isso são capturas de liquidez. Quebra um topo e retorna. Esses movimentos são extremamente lucrativos, são micro manipulações, limpa os stop loss da maioria dos traders, joga a maioria dos operadores para um lado e o mercado no final das contas vai para o outro. Então isso é bem interessante, operar em cima disso é muito vantajoso. Agora, tem hora que de fato o mercado faz rompimento. Então quando que você sabe que você está diante de uma captura de liquidez, que seria um falso rompimento, e quando que você sabe que você está diante de um movimento de rompimento de fato, para você estar trabalhando da forma correta no mercado, acertando o lado que o mercado vai desenvolver, tendo bons resultados. Vamos falar sobre isso, vamos usar aqui alguns exemplos no gráfico para a gente estar falando sobre esses movimentos. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai virar uma chave no seu desenvolvimento, tenho certeza disso. Olha só, pessoal, começando aqui nesse movimento gráfico que a gente está visualizando, o ativo andando de forma lateral, a gente tem aqui algumas informações nesse movimento lateral. A principal delas é o nível de suporte que está muito bem desenvolvido. O preço deixa um fundo aqui, tá vendo? E ele dispara lá para cima, mostrando que nesse nível de preço tem algum tipo de interesse comprador. É muito importante, eu gosto sempre de lembrar e destacar que o mercado é cotado em preço. Isso é muito lógico, muito óbvio, mas normalmente a gente como operador de gráfico esquece que o mercado é cotado em preços, tá vendo? Tem vários preços aqui do lado. Então quando a gente vê o preço segurando numa região dessa, tá vendo? Os candles, né? O mercado para numa região e estoura lá para cima desse jeito, mostra que nesse nível de preço, lembra? Nesse preço aqui, onde ele se encontrava, tem algum tipo de interesse comprador. Por isso que saiu essa paulada lá para cima, de fato, o mercado desenvolvendo com essa força toda. Quando ele se aproxima de novo desse nível de preço, que é essa região aqui, ele sente de novo, olha só a absorção, o tamanho do pavio aqui, que é uma absorção da demanda, ou seja, força compradora absorvendo a oferta aqui nesse ponto, deixando esse pavio gigante e o mercado sobe lá em cima de novo. Quando ele se aproxima de novo do nível de preço, ele bate na região, sobe de novo lá para cima. Isso aqui, pessoal, vai mostrando que nesse nível de suporte tem algum tipo de interesse comprador aqui. Tem realmente um interesse de demanda nessa região, beleza? Então esse nível de suporte ele tem um valor maior, que é exatamente ele demonstrar que realmente não é só um suporte, porque qualquer nível de suporte vai demonstrar algum tipo de interesse comprador ali, por isso que o preço bate numa região e segura nela, bate numa região e segura nela. Isso é um nível de suporte normal. Agora, quando ele realmente segura e sobe muito, mostra realmente qualidade de demanda, essa que é a diferença. Mostra qualidade da demanda, o que é ótimo, porque quando o mercado furar para baixo dessa região, comprador, que é a força compradora, a força de demanda, gosta de comprar barato. Então, quando o mercado ele vem caindo abaixo do suporte, o ativo vai ficando mais barato. Então, se aqui já tem uma demanda de qualidade, imagina um pouco mais embaixo. Imagina a demanda que pode entrar mais aqui para baixo. Isso tudo já vai favorecendo a captura de liquidez. Isso aqui favorece um falso rompimento e não um rompimento verdadeiro. Por quê? Porque se tem demanda de qualidade, a chance do mercado dar uma puxada para baixo e no final das contas subir bastante é maior. Por quê? Porque tem muito interesse comprador aqui. E se já tem interesse comprador aqui, imagina mais barato, que é mais embaixo, entende? A força compradora entra ainda mais quando o preço vai ficando mais barato, beleza? Então isso é um raciocínio de leitura gráfica que você pode estar internalizando e colocando mais em prática nas suas análises, beleza? Então esse é o primeiro ponto, já começa a favorecer um pouco se é uma captura de liquidez ou então um falso rompimento do que propriamente um rompimento. O que seria um rompimento? O mercado ir embora. O mercado ir embora lá para baixo. Isso é um rompimento. Ele fura o suporte e vai embora. Um falso rompimento ou uma captura de liquidez, ele finge que vai, mas ele vai embora para o outro lado, entendeu? Isso é uma captura de liquidez e é extremamente lucrativo operar em cima de movimento de captura de liquidez. Então, saber identificar quando é um fator relevante ao que a gente está falando aqui, beleza? Então, entendendo isso, qual que é o raciocínio que você tem que ter, além desse que eu acabei de falar? Olha só, uma captura de liquidez é quando o preço visita uma zona de liquidez. Então, a gente sabe que embaixo de um nível de suporte, por exemplo, é uma zona de liquidez. Agora, se ele vai fazer uma reação de captura de liquidez de fato, que é aquele movimento que eu falei, vai depender muito da própria reação do preço estando na zona de liquidez. Como assim? Por exemplo, o que ele encontrou estando nessa região? Será que tem uma zona de demanda aqui muito forte?
Porque se a gente já entende que embaixo de um nível de suporte o preço entra numa zona de liquidez e é uma zona de compra, tá? Querendo ou não, embaixo de um nível de suporte é uma zona profissional de compra, é uma zona de liquidez onde tende a entrar interesse comprador justamente para ocorrer a captura, que são os movimentos mais comuns que a gente vê, né? Hoje em dia a gente vê muita captura de liquidez. Será que ele encontrou uma zona de demanda muito forte por aqui? Será que tem uma zona de demanda muito forte por aqui? E esse movimento de alta aqui ele tem uma informação também muito forte. Mas olha só, se o preço ele visita embaixo de um nível de suporte, o que ele encontrou? Ele fez algum tipo de confirmação? Entrou em interesse comprador, por exemplo? Porque se o preço confirma uma compra aqui, a partir de alguns movimentos que eu vou mostrar para vocês, ele está puxando mais para ser uma captura de fato do que um rompimento. Se ele mostra interesse comprador, fazendo uma confirmação entrando em interesse de compra, aumenta a chance desse interesse engatar e ir embora lá para cima. Porque aqui é uma zona de interesse comprador, embaixo do nível de suporte tende a entrar interesse comprador institucional, porque vai estar limpando liquidez, então realmente favorece as capturas de liquidez. O que ele encontrou aqui, se ele encontrou uma zona de demanda de qualidade, como eu venho falando. Esse movimento de alta aqui, ele tem uma característica que ela é muito forte. Qual que é a movimentação que a gente vê nesse movimento? Um cenário onde o ativo vem subindo bem agarrado, tá vendo? Essa parcela do movimento aqui está bem agarrado e depois ele sobe solto, ele sobe com bastante facilidade e mais angulação, um ângulo muito mais reto. Esse movimento está exatamente desse jeito, olha só, o preço vem subindo agarrado de certa forma, mas mesmo assim subindo bem, e ele faz isso daqui, ó. Depois de subir agarrado ele faz isso. Bum. Esse movimento chama velocidade à direita, ganho de velocidade à direita. O preço vem subindo agarrado e depois ele sobe com fluidez. Isso chama ganho de velocidade à direita, é um baita movimento para você seguir no mercado. É um movimento muito sustentado para você seguir porque ele representa interesse na movimentação de alta. É um movimento muito saudável de alta, entende? Quando ele faz essa movimentação. Se eu puxar para cá, você vai ver que ele fez exatamente isso. Olha lá, perfeito, tá vendo? Perfeito. É exatamente o que está acontecendo nesse movimento. Então essa movimentação de alta é ótima para você seguir ela, seguir esse direcional que eu quero dizer. Então, quando o mercado visitar embaixo desse nível de suporte, ele vai estar mais ou menos nessa região por aqui, e essa região por aqui, esse movimento como um todo, né, ele é ótimo para você seguir. Ou seja, se ele subiu e agora ele está caindo, quando ele vai caindo por aqui, cara, tende a entrar interesse comprador justamente para ele dar continuidade a esse movimento, que é um movimento muito sustentado para o preço dar continuidade, tá entendendo? Então essa leitura é importante. Estou no 15 minutos. Se eu jogar aqui nos 5 minutos, olha só o que você visualiza. O ativo, ele vem desenvolvendo, inclusive, a gente estava mapeando isso aqui lá no time de Excelência 3 também, lá, que era a possibilidade, vou mostrar ali para vocês tudo isso aqui desenhado antes para essa possibilidade que eu vou mostrar ali, desse movimento, porque de fato isso aqui está favorecendo muito ser uma captura de liquidez por conta dos detalhes que a gente está pontuando, todas as oportunidades que eu estou de olho a gente mapeia lá no time de Excelência Trade detalhadamente, né? Essa aqui é a nossa equipe de prática, então a gente tem um treinamento de Excelência Trade, inclusive está de vagas abertas, com acesso à nossa comunidade exclusiva, nosso ambiente de prática, onde todas as oportunidades que eu estou de olho, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, todos os ativos 100% mapeados com antecedência todos os dias para a gente fazer um trabalho prático ali diário para você aprender no dia a dia, sem contar a parte de mentorias, né? Mentoria específica sobre todos os temas, Smart Money, Wyckoff, teoria de Elliott, teoria preço e volume, tudo detalhado, realmente bem interessante. Entra lá no nosso grupo do Telegram também que tem todas as informações lá. Olha só, aqui no nosso time, a gente estava de olho nesse movimento, eu vou mostrar ali para vocês, mas olha o que a gente tem aqui no preço. Além desse movimento de alta ser um movimento com ganho de velocidade à direita, que é um baita movimento para você seguir, igual eu falei, a gente tem a zona de demanda aqui. Então aqui teve até uma venda lá no time que a gente mapeou, todos esses cenários, todos aqui foram mapeados antes lá no time, tá? Todos a gente detalhou antes com antecedência, não só aqui nesse ativo, como em todos os mercados. Então ele fazendo aqui um movimento de 1, 2, 3, depois ele quebra os fundos e força para cima, isso aqui é uma criação de POI. É esse movimento, ó, 1, 2, 3, quebra os fundos e força para cima. O que é esse POI? É uma zona de demanda de extrema qualidade institucional. Então ela fica aqui, ó, mais ou menos nessa redondeza que é a nossa zona de POI, beleza? Então, uma baita zona de demanda. É o que ele está fazendo aqui perfeito, tá vendo? Então a gente tem uma zona de demanda muito forte, o que favorece a força compradora entrar nessa região. Então vou marcar ela aqui. Uma baita zona de demanda institucional, o preço está capturando liquidez abaixo de um nível de suporte, só dele estar capturando liquidez abaixo do nível de suporte já tende a entrar interesse comprador. Só por conta desse movimento forte aqui, que é ótimo para você seguir por conta do conceito de ganho de velocidade à direita no gráfico, também é ótimo para você seguir, então remete à possibilidade de entrar interesse comprador em algum lugar por aqui, para esse movimento dar continuidade. E aqui tem uma baita zona de demanda. E aí o mercado vai lá.
ele vem caindo forte na região, tá limpando a liquidez. Será que isso aqui vai ser um rompimento ou vai ser uma captura? É isso que eu estou falando. Olha só, o que ele encontrou na região de liquidez? Primeira coisa, ele encontrou um movimento que é ótimo para você seguir. Opa, peraí, favorece a captura. Favorece ele estar fingindo que vai para um lado para ir para o outro. Falso rompimento. Ele encontrou uma zona de demanda institucional muito forte. Opa, favorece. Embaixo do nível de suporte já é uma zona onde tende a entrar interesse comprador, inclusive interesse institucional comprador, que é de qualidade de demanda. O suporte de liquidez em si mostra presença de demanda de qualidade, ou seja, uma força de demanda realmente elevada nessa região. Ele ficando mais barato, tende a entrar com força compradora ainda mais. Lembra? Então você vai alinhando esses pontos, a chance de captura de liquidez, ou seja, falso rompimento, vai ficando muito grande. E aí a gente joga lá no 1 minuto para a gente conseguir um time de entrada e um gatilho de entrada aqui também, uma confirmação. Olha o que ele vem fazendo. Ele vem e desenvolve o gatilho que ele tinha que desenvolver. Esse cenário especificamente aqui, ele tem toda uma questão que foi no payroll, no meio da volatilidade de notícia, a puxada para baixo é de notícias, então fica um trade mais arriscado, tá? Por conta disso. Mas, tirando isso, ele está fazendo o cenário que a gente estava de olho lá no time, lá, que era visitar embaixo desse suporte, tá vendo ele marcado aqui? Nem está marcada a zona de demanda ali, mas está na região dela, que é exatamente essa que a gente acabou de marcar. E a gente tem ali essa confirmação que eu vou mostrar ali para vocês ele fazendo agora. Se ele quebrar o topo nesse movimento de alta, é só você comprar aqui no teste. Está desenhado, isso aqui vai estar no seu gráfico, né? Você estando lá no time. E aí fica muito simples, olha só. Ele faz esse movimento exatamente aqui, ó. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, quebrou os fundos, quebrou os topos, veio testar. Você tem a compra aqui nesse teste para aproveitar o movimento de preço lá para cima. É o que a gente falou ali, ó. Perfeito, tá vendo? Desenhou isso aqui, é só comprar onde está circulado aqui, ó, que seria exatamente nesse ponto, beleza? Então ele vem desenvolvendo o cenário, ele cria inclusive um ponto de entrada nesse tipo de confirmação, nesse tipo de gatilho que é aqui no Order Block, tá? Um ótimo ponto quando está nítido desse jeito. Você pode basicamente colocar sua ordem pura ali, stop tem que ficar aqui embaixo dos fundos para aproveitar movimento de preço, por exemplo, até aquele alvo ali em cima é uma região que é uma zona de liquidez, é muito bom para levar os trades, né? As zonas de liquidez são ótimas para alvos também, assim como para pontos de entrada, assim como para montada de posição, você tem ali esse cenário. Então, olha lá, aqui ele vai desenvolvendo a configuração e vai embora lá para cima. Então, esse aqui é um movimento bem interessante, tá vendo? O ativo desenvolve e gera essa configuração e é um movimento comprador aqui nesse cenário, onde ele desenvolve uma configuração de alta. Agora, olha só, se você visualizar outro cenário, que eu já, aqui confirmou um falso rompimento, que é uma captura de liquidez, por conta de todo o contexto que o mercado veio desenvolvendo e o principal, a reação do preço estando na zona de liquidez, que seria embaixo do suporte. Como que ele reagiu? Opa, ele fez confirmação de choque, entrou interesse comprador, isso aqui é uma confirmação de compra, com interesse comprador, pegando numa zona de demanda de extrema qualidade, a zona de liquidez é uma zona que mostrava interesse comprador, esse movimento aqui atrás é um baita movimento bom para você seguir o direcional de alta, porque ele tem ganho de velocidade à direita, então isso tudo favorece a captura e não um rompimento, entende? Mas muito trader é induzido a vender um rompimento porque não tem essa linha de raciocínio e leitura e vai na onda do movimento que veio puxando forte aqui de notícias. Agora, vindo em outro cenário, um cenário agora já de rompimento, olha só essa configuração aqui para a gente dar uma olhada boa nela aqui. Vou subir lá no 15 minutos para a gente ver esse movimento. Olha só que interessante essa possibilidade, pessoal. Aqui ele já está até rompendo lá, mas ó, vindo aqui para trás, olha o que a gente visualiza nesse movimento aqui. Isso aqui é um movimento lateral, tá vendo? O preço está andando de lado aqui bastante na movimentação, andando de lado, andando de lado, andando de lado, andando de lado, beleza. Quando o mercado anda de lado dessa forma, muita gente faz o quê? E tá certo, né? Vai marcar a resistência em cima, vai marcar o suporte embaixo, beleza. Tem nível de suporte e resistência. Será que ele vai fazer captura de liquidez, que seria ele fingir que vai romper para cima e quebrar para baixo? Ou ele vai fazer rompimento, que é fazer isso aqui, por exemplo, ir embora? Né? Se ele começar a subir aqui, como é que eu sei que aqui eu posso pensar em vendas ou então não, porque ele vai fazer rompimento? Isso é interessante. Essa lateralização está acontecendo isso. Muita gente às vezes olha ela friamente e já vai pensar nisso que eu estou falando. Então aqui em cima vai ter uma resistência, aqui embaixo vai ter um suporte e a pessoa fica esperando o preço vir aqui para vender inevitavelmente ou o preço vir aqui embaixo para comprar inevitavelmente. Só que essa estrutura lateral, você joga até nos 5 minutos, e vamos dar uma navegada aqui nos tempos gráficos para a gente ter uma leitura eficiente do movimento, que é sempre importante fazer isso, né? Você vai navegando entre os tempos gráficos para ter uma leitura mais interessante dos reais interesses. A gente vê aqui um negócio interessante, que é a zona de resistência, que é a parte de cima da estrutura,
sendo furada várias vezes pelo preço, tá vendo? A gente teve algumas aulas ao vivo recentemente, nessa semana, dá uma olhada aí na aba do canal em ao vivo que você vai ver, cara, só aula interessante sobre vários conceitos desses detalhados, algumas horas de aulas que a gente teve, foi bem bacana, tá? 3 dias. Então eu falava muito sobre esse conceito aqui, por exemplo, porque quando a zona de resistência ela é furada pelo preço várias vezes, igual a gente está vendo aqui, mostra que regiões de oferta, que é a zona de resistência, está sendo perdida pelo preço várias e várias vezes. Ou seja, mostra que o preço não tem uma oferta com pressão, não tem pressão de oferta aqui. E o nível de suporte? O nível de suporte deu uma furadinha muito de leve aqui embaixo, mas de forma geral vem sendo respeitado muito mais do que o nível de resistência, tá vendo? Isso aqui mostra que zonas de demanda estão sendo respeitadas com mais pressão de compra e zonas de oferta não estão sendo respeitadas, não está tendo uma pressão de oferta. Então a gente mostra, esse movimento mostra a maior probabilidade aqui do preço subir, porque a única coisa que impede o ativo de subir, que é o seu objetivo maior, o objetivo maior de um mercado como um todo, do mercado financeiro, é de se valorizar, é de crescer. Senão ele deixa de existir, né? As pessoas investem no mercado financeiro, o dinheiro corre dentro dele e ele existe por conta disso, numa esperança, numa expectativa de crescimento a longo prazo. Ou seja, a única coisa que impede o mercado de subir realmente é a oferta. Né? A oferta impede o mercado de subir. A única resistência a preços mais altos é uma oferta de qualidade. Então, se a gente consegue verificar que no equilíbrio de preço, que nos mostra muita informação, movimento equilibrado te dá muita informação, que é o movimento lateral. A maior informação está no movimento lateral, porque o mercado anda 70% a 80% de maneira lateral, e é exatamente o equilíbrio de preço que dá o direcional do ativo. Tá? Sempre o equilíbrio de preço é o que gera e define o direcional. Se vai ser de alta ou de baixa, e as tendências para você seguir e tudo mais. Tudo sai da causa, que é o movimento lateral. Isso é a segunda lei de causa e efeito dominante no mercado financeiro, principalmente quando você fala de oportunidade de trade, beleza? Tem que dominar as leis de mercado, principalmente a lei de causa e efeito. Então, a gente entende que definitivamente a única coisa que impede o preço de subir indefinidamente é a oferta. Então, se aqui a gente verifica que não tem pressão de oferta, o que vai impedir desse movimento disparar lá para cima e ser um rompimento de fato? Pouca coisa vai impedir, né? A chance de ser um rompimento de fato é muito grande. Então, se ele romper e ir embora na movimentação, igual ele está fazendo agora, fica interessante. Por quê? Porque quando ele sobe dessa maneira, essa região aqui lateral que eu falei, por apresentar essa fraqueza de oferta e um maior interesse comprador, quando ele rompe aqui para cima, isso aqui se torna uma zona de compra. Quando ele volta para testar, o preço entra num ponto de confirmação, que chama ponto de confirmação profissional, de fato, né? Então lá no time a gente estava de olho nisso também, porque isso é previsível, isso é leitura gráfica, né? Então olha lá, a estrutura lateral que eu venho mostrando para vocês, olha só, o preço fazendo um rompimento, que seria o ideal aqui, ele retornando, ele entra no ponto de confirmação. E ele confirma fazendo essa estruturinha, essa microestrutura que eu estou desenhando aqui. Ele vai criar um nível de suporte, ele vai induzir muita gente a comprar em nível de suporte, ele vai estopar todo mundo furando o suporte e ele vai fazer um choque de confirmação. É o que o ativo costuma fazer nesse tipo de cenário. Você compra aqui no teste do choque de gatilho, que é o gatilho de entrada novamente, aquele choquezinho. Mas nesse cenário estrutural, só comprar onde está circulado e aproveitar o movimento. Então é isso que ele tem que fazer. Se você for ver, ele está nesse rompimento, a gente pode refinar no tempo gráfico de 1 minuto, e aqui nesse caso ele vem até voltando, dando cheiro aqui, né, de captura de liquidez. Ele vai para cima e vem voltando. Mas olha só o que ele cria aqui. Além dessa região toda lateral ser uma zona de interesse comprador por conta desses detalhes que eu falei, e quando o preço volta que ele entra num ponto comprador muito forte, ele só precisa confirmar, ele ainda deixa nesse movimento de alta uma zona de demanda de extrema qualidade, que é igual àquela zona de demanda que eu mostrei para vocês ali agora há pouco, que é esse movimento. Ó, o preço fez 2, 3, quebrou os fundos e puxou forte para cima. Perfeito, isso aqui é um POI. Se você pegar o Volume Profile, que é uma ferramenta que te auxilia muito na leitura gráfica para encontrar regiões de suporte, resistência, regiões de oferta e demanda escondidas no gráfico, que é essa ferramenta aqui, se você puxar daqui de cima, aliás, daqui de baixo até lá em cima, olha o que você encontra. O Volume Profile, que é esse movimento, esse volume lateral, né, que mostra as regiões, os níveis de preço, lembra? Os níveis de preço onde a gente tem uma concentração muito grande de volume negociado, principalmente a PO, que é a região mais importante, que é essa linha vermelha que deu aqui, tá vendo? Então isso aqui, dando em cima da zona de demanda que a gente acabou de marcar, que é essa, por conta do desenho vermelho aqui, o POI, né, a zona de demanda institucional, e a POC, que é a região do volume profile, dando em cima da região, cara, é uma confluência muito forte, uma baita zona de demanda nessa região, que você pode estar marcando toda ela aqui, que é uma zona bem interessante.
Além disso daqui, tá dentro dessa grande lateralização, que é uma região de interesse comprador que a gente acabou de falar. Ou seja, muita coisa apontando possibilidade de compra nessa região. E aí a gente vê o preço, tem que criar aquela estrutura, né? Preferencialmente, foi aquilo que eu falei. E ele começa a criar aquela estrutura, andando de maneira lateral, tá vendo? Vamos avançando aqui. É o que ele tinha que fazer, andar de lado, criar estrutura lateral. Olha aí o que ele está fazendo. Está andando de lado, está criando estrutura lateral, tá vendo? Então você pode pegar a parte de baixo da estrutura, que é essa daqui, deixa eu marcar certinho, parte de cima da estrutura, que é essa daqui, tá? E aí a gente vê ele desenvolvendo. Pode marcar aqui ou pode marcar ali em cima, tanto faz, mas dá para marcar desse jeito. Ele vem desenvolvendo a movimentação, dá uma subida lá para cima, dá uma puxada aqui para baixo, começa a ficar meio esquisito, mas o suporte, que é o mais importante, fica muito nítido. Você pode puxar até, pode ter marcado aqui, tanto faz. Tá vendo? Tem a lateralização desse jeito, tem a lateralização desse jeito. Quando a resistência fica sendo furada várias vezes, a gente sabe que tem pressão de demanda, então favorece muito essa compra aqui. E o suporte que tem que estar nítido, porque o suporte de liquidez é o mais relevante, era aquilo que a gente estava falando. Ah lá, pode ver que eu risquei só o suporte, a parte de cima eu nem risquei, tá vendo? Nem coloquei a resistência, coloquei só o suporte, porque eu estava falando no áudio ali que o suporte definitivamente é o mais importante, porque vai induzir muita gente a comprar em suporte, e aí vai ter stop loss embaixo, liquidez embaixo. Ele fura para capturar essa liquidez e vai fazer o choque. É esse cenário que ele tem que fazer, estando nessa região e nesse contexto, para ele confirmar que um rompimento genuíno. Isso aqui é importante porque, pessoal, porque você para de pegar trade aleatório, você para de pegar trade que você não consegue replicar o ganho, você para de pegar trade que você não sabe por que você pegou. Tá? Isso aqui são cenários conclusivos, que você pega o trade, você sabe o potencial que tem, é só você seguir isso sistematicamente, que você sabe que a estatística está a seu favor e você vai estar tendo bons resultados. Então, por isso que é importante esses detalhes, entendeu? Então, isso é um negócio relevante. Ele visitando embaixo do suporte, ele tem potencial de confirmar para nós o choque. É o que ele acabou de fazer. Então, olha lá, ele visita embaixo do nível de suporte, que era o que ele tinha que fazer, que são os fundos nivelados, pegou ainda na zona de demanda e fez o choque de confirmação, que é o que a gente estava querendo ver ali. Então, ó, quebrou o topo aqui em vermelho, ó, o choque aqui. 1, 2, 3, quebra topo. Agora ele voltando para o teste, qualquer lugar nesse teste aqui, você já pode comprar para aproveitar o movimento de preço. Olha lá, exatamente o choque ali, depois de limpar a liquidez de suporte, tá vendo? Só comprar aqui no teste. Então, perfeito. Aí é só colocar a ordem em qualquer redondeza aqui, já está ótimo. Stop lá embaixo dos fundos, tem que ficar embaixo dos pavios ali para esse movimento comprador que o ativo vai desenvolvendo. Então, ele dá uma enrolada ali, mas ele vai desenvolver porque o cenário comprador é muito forte. Dá uma enrolada boa, né? Depois ele vai embora e gera aí a configuração. Beleza? Então, isso aqui é um baita movimento comprador, um baita cenário para você estar entendendo a leitura do gráfico, onde o ativo vai desenvolvendo esse tipo de cenário. Aqui é um rompimento genuíno, tá vendo? Como é que ele foi embora? Ele rompeu e foi embora no desenvolvimento. Então, o que diferencia um do outro? A reação do preço. O que ele encontrou estando na região? Tudo começa com a zona de liquidez. Como é que está a estrutura? Como é que está o suporte? Como é que está a resistência? Porque se mostrar muito interesse comprador e vendedor, igual eu mostrei anteriormente, já começa a favorecer a captura de liquidez e não o rompimento. E aí você vai somando. O preço entrou na zona de liquidez, que ele furou o suporte ou furou a resistência, ele entra na zona de liquidez. Qual que é a reação do preço? Fez confirmações, entrou interesse a favor da captura, que seria um interesse contrário ao movimento, para ser um falso rompimento, uma captura de liquidez, né? É um interesse contrário que entra. O que ele encontrou? Encontrou uma zona de oferta, uma zona de demanda muito forte. Como é que está o desenvolvimento? Se foi equilíbrio de preço, está mostrando maior interesse comprador ou vendedor no equilíbrio, porque se for um interesse comprador muito forte no equilíbrio igual aqui, na hora que ele fura para cima, a chance de ser rompimento é muito grande. Se mostra muito interesse comprador, por que ele vai furar para cima e vai cair depois? Não, ele vai muitas das vezes furar para baixo para ir embora para cima, ou então já vai embora direto por causa do interesse comprador dominante. Então esses detalhes, essa leitura gráfica faz total diferença para você estar decifrando esses detalhes do mercado, e esses detalhes são lucrativos demais, beleza? Pessoal, contem comigo. Treinamento Excelência Trade está de vagas abertas. Dá uma olhada no nosso grupo do Telegram aqui embaixo. É um grupo de conteúdo, inclusive gratuito, mas lá tem as informações também para você participar do time da Excelência Trade, participar com esse desconto de mais de R$1.000, inclusive, que ele tá. Então não perca mais essa oportunidade e bora construir essa jornada para você ter resultado ainda esse ano dentro de um time onde você vai ali ter todas as informações, tudo mapeado antes, tudo detalhado, só pegar os três e aproveitar grandes movimentos. Fechou? Pessoal, contem comigo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal, não se esquece disso. E vamos juntos. Fui! Valeu!